Olá, trader! Vamos aqui para uma alavancagem financeira utilizando o nosso método do indicador. Mas acima do método, além do método, você precisa ter um preparo mental, um preparo emocional. A sua mentalidade hoje, ela é preparada para que você, por exemplo, utilizando esse nosso método do indicador, em questão de menos de uma hora, a sua mentalidade hoje ela é preparada para você ter um ganho em média de 10 mil reais. Hoje, mentalmente falando, claro que você imagina, é claro que você pensa, é claro que você almeja você fazer aí, de repente, em mais de uma hora, de repente você imagina, se em 3 horas do meu dia eu for capaz, junto ao método do indicador, realizar uma alavancagem financeira de 500 a 1.000 reais, estará excelente. E eu concordo com você, mas temos que entender que tudo é possível perante a Bíblia, o livro sagrado. Nós sabemos que tudo é possível. É claro que no caminho haverá pedras, é claro que no caminho você terá momentos de incerteza. De repente, em algum momento, há de haver uma diminuição pouca, pequena, da sua fé. Poderá acontecer, não é? Mas se pararmos para pensar, se pararmos para analisar, temos tantos ensinamentos bíblicos para que nós continuamos, para que nós acreditamos principalmente no nosso potencial. Veja que disse agora aqui para você que poderá haver um momento de uma diminuição pequena da fé perante a esse mundo, né? De repente, com as pessoas que você convive, de repente são pessoas que, por uma questão delas e pessoal delas, elas acabam não acreditando que uma pessoa, em menos de uma hora, ela é capaz de gerar 10 mil reais. Nós temos que entender que essas pessoas, elas não pensam como você, elas não veem o mundo como você, mas você já vê isso como possível. Até porque você está aqui agora, se você não estivesse aqui vendo essa alavancagem financeira, se você não se estivesse se espelhando, fazer isso também no seu dia a dia, você não estaria aqui. Você estaria, de repente, vendo um outro vídeo com conteúdo vazio, que não teria nenhum significado e não traria nada a mais, nada além para você na sua vida, mas você está aqui. Mas veja que o livro sagrado, ele traz tantos e tantos exemplos para mim e para você, que se nós pegarmos, por exemplo, Noé, ele teve alguma dúvida? Ele teve algum momento em que ele chegou a pensar: não, eu não vou construir, eu não vou fazer. E se a gente parar para analisar, biblicamente falando, temos que entender que ele não começou hoje e amanhã ele terminou. Quanto tempo ele levou para realizar aquilo que foi dado para ele como missão? Houve uma revelação, veio para ele a ordem, ele simplesmente acatou aquela revelação. E ali ao lado dele, quantas e quantas pessoas murmuravam, riam, duvidavam, mas ele continuava, ele mesmo com as pessoas ao lado dele, e muitas tentativas de colocarem a mentalidade dele à prova, e principalmente a fé dele à prova. Riam e diziam que ele estava... Claro que, biblicamente falando, você sabe das escrituras, você sabe da leitura. Estou aqui falando de um contexto geral para que todos que estiverem aqui puderem compreender. Mas quantas pessoas
metaforicamente falavam: você é maluco, você é louco, isso não existe, isso não é real. E veja que hoje você estuda, você treina, você pratica, de repente você ainda não faz parte do método do indicador. Mas se você está aqui, uma certeza eu tenho: o mais breve possível você irá fazer parte do método do indicador. E você que já acompanha o meu trabalho há muito tempo sabe que o método do indicador, ele não é apenas um método ou uma técnica onde aparece ali aquela seta e a gente vai e clica, né? Dentro do método do indicador, você terá aulas que vão falar sobre a sua mentalidade, de como é que você vai trabalhar para blindar a sua mente, como é e o que você tem que fazer. E ainda dentro do método do indicador, você vai ter ali passagens que vão trazer para você reflexões. Reflexões. Por quê? Porque nos dias de hoje, e nós temos que ser assim muito sinceros, você hoje, se você já tem um bom tempo, né, nesse mercado sintético, e se você já teve algum saque, se por um tempo determinado você já ganhou valores, né, que foram valores consideráveis para a sua vida, para a sua realidade, você de repente hoje já não está mais. E se você parar para analisar, se você parar para pensar e olhar ao seu redor, infelizmente existem pessoas que dizem que isso não existe, que isso não é real, que você jamais vai poder viver de um mercado como esse, ou ainda seja o Forex, ou ainda seja a Bolsa de Valores, hoje a B3, a antiga BMF, ainda é BMF, mas hoje é conhecida como B3, mercados internacionais. As pessoas elas vão dizer que isso não é real, que isso tem a ver com uma sorte, porque uma pessoa nasceu num berço de ouro e ela tem ali um estudo melhor, melhores capacidades, porque ela tem mais acesso a escolas onde ela pode falar línguas, a escola onde ela pode estudar conteúdos mais avançados do que o estudo que é o público, né? Então, as pessoas, infelizmente, à sua volta, elas não trabalham para que elas evoluem. Quando eu falo trabalhar, não estou falando do trabalho CLT, né? Do batente. Estou falando do trabalho mental. Trabalhar a sua mentalidade. Porque se eu, você, irmão, irmã, pararmos para analisar a nossa maravilhosa leitura bíblica, nós vamos entender que mas na grande maioria das vezes é trabalhado a mentalidade. É claro que quando eu falo mentalidade, você entende, você sabe que é a fé, não é? Mas há de acreditar. E isso é uma guerra mental, uma guerra psicológica, porque se você já tem muito tempo nesse mercado sintético ou qualquer outro mercado que seja, né, independente de qual ele é, de repente você nunca fez um saque ou você nunca pôde fazer uma viagem, obter algo que você sempre almejava, independente do mercado que seja, Forex, B3, aqui mercado sintético, opções binárias, independente do que seja, se você nunca teve um saque, você passa a não acreditar muito em você. Você passa a ter dúvidas, você passa a pensar: será que realmente isso não é uma ilusão da minha cabeça? Será que eu não estou fadado a ter essa vida que eu tenho, que é pagar boleto, se preocupar com dívidas, acumular dívidas, quando se pega um cartão de crédito, novamente mais dívidas, e a vida ela vira uma bola de neve em torno de pagar e ao final do mês nem se consegue pagar. Fora, e infelizmente acontece muito, valores pegos emprestados de pessoas que trabalham com coisas ilegais, não é? Onde essas pessoas até ameaçam e podem chegar a ameaçar de repente a sua vida, a vida da sua família. E as dívidas elas se acumulam,
você passa a não acreditar que você é capaz e que você vai poder de fato viver de um mercado como esse, e você vai deixando de lado. Amanhã eu vejo, depois eu estudo, hoje eu não estou com cabeça para estudar, amanhã eu vejo, e você vai deixando, e essa bola de neve de deixar para depois, hoje chamado pela psicologia e também neurociência, é a procrastinação. Quando você não se vê mais capaz e você vai parando, você vai deixando, e é bíblico falar para você que não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você sabe que há essa passagem lá. E não é só uma vez dita, são várias vezes. E você muitas vezes deixa o medo controlar você. Você muitas vezes deixa a ansiedade tomar conta de você e você não realiza, e você não faz, e você começa a acreditar que você não é capaz e que isso não é para você. Outras pessoas sim nasceram para serem bem de vida, de repente felizes, prósperas, mas não você. Outras pessoas, de repente o teu vizinho, de repente alguém da sua rua, de repente alguém da sua família. Vamos desejar que o próximo ele prospere. Vamos desejar de coração que o próximo ele tenha uma vida próspera, uma vida feliz, com muita saúde, com muita abundância. Mas eu, que é você, nós também devemos pensar que eu mereço, que você merece. Se você não nasce em o chamado, né, berço de ouro, entendemos que o trabalho acaba sendo um pouco mais árduo, porque o capital, para que você possa ter ali, né, para poder operar, para poder ter uma vida próspera, você vai ter, né, em um contexto geral, ter que abdicar de algumas coisas a mais. Ok, mas quantas pessoas que não tinham condições nenhuma, e essas pessoas, elas foram lá e fizeram acontecer na vida delas. Eu acredito que hoje, na era da informação, por mais que você de repente não conheça ninguém desse perfil, em pesquisas na internet, YouTube ou redes sociais, creio eu que você deve ter visto uma história de alguém que veio lá de baixo, que não tinha condições, muitas vezes nem estudo tinha, não é? Não tinha conhecimentos ali gerais, mas mesmo assim foi, acreditou, colocou aquela fé incessante, aquela fé sem ter dúvidas nenhuma e fez acontecer, não é? Então, muitas e a maioria das vezes acaba sendo desculpa que você dá para você mesmo, para você mesma. Porque as condições, mesmo que elas não sejam propícias ou que você acredite que não sejam, elas são. Mas há de você acreditar que você vai fazer acontecer na sua vida. Porque, veja bem, se você unicamente, exclusivamente você não acreditar que você é capaz, quem é que vai? Porque você pode, de repente, ir até uma palestra motivacional, né? E sair de lá vibrando, vibrante, acreditando. Mas e depois? E a continuidade, ela vai depender de você. Ela depende unicamente, exclusivamente de você. Uma questão que eu tenho me pego muito nesses anos todos, desses mercados, com amigos, colegas, alunos, alunas, mentorados, mentoradas, irmãos e irmãs, é que muitas das vezes se procura uma perfeição. Se procura uma perfeição. Aqui, você vendo essa alavancagem, você vai acompanhando e você começa a olhar, será que vai ter alguma perca? Será que vai ter algum loss, né? Aí você vê que até então está tudo indo muito bem. Está tudo indo e seguindo muito bem. Eu deixo para você esses exemplos para você se inspirar, para que você possa se inspirar. Mas existem irmãos que você não conhece, ou de repente até conhece, que fazem parte da mesa proprietária.
E tem vezes que esses irmãos eles vão operar e ao loss. Algumas vezes o loss dá conta. De repente não a conta principal que é passado para algum deles, mas uma conta intermediária, uma menor, mas a intermediária ela já tem um valor ali que para muitas pessoas é um valor que é além, né? Além da realidade. E aconteceu, foi passado pelo neto, uma tentativa, né, de fazer aí lives via Instagram para trazer mais conteúdo para você, né? A equipe se reuniu, houve as orações como sempre vai haver, e só depois da revelação eles foram lá, né? Não me recordo agora quem estava operando, mas foi passado que houve erros, houve loss, houve percas, e tá tudo bem. E isso acontece comigo na B3, acontece quando eu vou operar alguma ação. Quando na B3 também existem operações de opções. É diferente de opções binárias, tá? Bem diferente. Mas lá também há. E algumas vezes, eu mesmo fazendo toda uma análise, não dá certo. Algumas das vezes, em algumas ações que está ali tudo para uma alta ou para uma queda, para fazer uma venda descoberta, né? Para ganhar na queda, muitas vezes é feita análise e acaba não acontecendo e vem o stop loss. No Forex, há vezes em que eu vou, né, faço toda uma análise e acontece o loss, acontece uma perca. O que não pode jamais acontecer é você se perder psicologicamente falando. O seu psicológico ele não pode se perder. Você vai operar e você está buscando um percentual, uma margem percentual, né? Mas acontece de repente da primeira entrada já dá o loss, de repente a tentativa da segunda entrada ela traz o loss para você e você se perder psicologicamente falando, e aí? Qual será a sua reação? Então, a parte mental, a parte psicológica, ela é primordial em todas as metodologias em que eu já criei. Em todas elas, eu sempre passo algo junto às aulas, às técnicas, falando sobre a mentalidade. Como você vai melhorar, como é que você pode trabalhar a sua mentalidade. E no método do indicador eu fiz separado, eu coloquei antes a parte da mentalidade, porque veja bem, dentro do método do indicador, quando você vai ver a primeira técnica, são 3 técnicas diferentes uma da outra, para que você possa estudar aquela técnica e usar ela junto ao indicador. Porque veja bem, mesmo que você tenha um mês de mercado sintético, opções binárias, você já deve ter visto algum tipo de indicador, algum tipo de material como esse, ou de repente você não viu, né? Ou de repente no MetaTrader e etc. Né? Nós estamos na era da informação. E quantas vezes você vendo aqui, vamos colocar esse indicador em questão. Quantas vezes você já chegou a vê-lo e ele está indicando uma venda e você olhando, você já percebe que aquela venda daria uma perca, daria um loss. Quantas vezes, vendo esse indicador, você olhando ele apontando para uma compra, você olha, observa e você vê ele trazendo uma compra e nessa compra daria loss caso você tivesse apertado o botão acima para comprar, né? Ou buy ou sell, dependendo da corretora, a linguagem que você estiver usando no momento, né? Mas é comprar ou vender. E é exatamente por isso que dentro do método do indicador foi colocado as técnicas. Então são 3 técnicas, uma diferente da outra, para você ter confluências, para você ter razões do porquê comprar e do porquê vender. Então a setinha ali do indicador, quando ela aparece, por trás dela nós temos técnicas, nós temos razões, motivos, por que comprar ou por que vender, ou ainda não apertar em nenhum botão. Seria
da minha parte muito, mas muito errado se eu coloco para você apenas um indicador e pronto. Mercado não é assim. Mas o indicador, ele traz para você uma facilidade, ele traz para você formas operacionais que vão facilitar muito, mas muito mais o seu dia a dia operando nesse mercado. E veja que você pode colocá-lo em outras corretoras. As técnicas você pode aplicar também em outras corretoras. Mas eu volto a repetir, você deve se preparar mentalmente. Você deve preparar a sua mente. Veja, e não ter dúvidas no que você vai fazer. Você já entrou para o método do indicador? Maravilha! Estuda, pratica, veja, ouça, faça tudo aquilo que está ali. Porque a longo prazo, mesmo operando no day trade, você terá excelentes resultados. Eu falo isso porque não eu não, mas são irmãos, são irmãs que diariamente enviam para toda a equipe do suporte resultados fantásticos. Fantásticos. Muitas das vezes há um cuidado para que não seja repassado para você algo muito fora da realidade, para você não ficar abismado ou de repente desacreditado, né? Porque quando se fala de opções binárias, mercado sintético, nós sabemos que as corretoras elas têm regras, né? E algumas das regras elas são infringidas, uma alavancagem muito alta, e acontece sim. E você sabe disso, você que está aqui sabe disso. Não tem que ninguém vir lá de um outro canal, não tem que vir ninguém comentar que opções binárias não dá para fazer, não dá para viver disso. Você que está aqui, você sabe como é. Então as corretoras elas têm as regras, mas independente disso, você, a gente consegue fazer valores e viver desse mercado, utilizando das técnicas e também operando sempre junto às regras. Independente disso, dá para viver, dá para fazer. Mas você tem que se preparar mentalmente e acreditar em você. E ainda naquelas pessoas que apoiam você, que acreditam em você. Então, se você é do método do indicador e ainda não fez valores a mais, acredite que você fará. Mas entenda que é um passo a passo. Hoje você está de um jeito, você vai trabalhando a tua mentalidade, vai evoluindo, aumentando essa crença dentro de você e em breve você vai estar fazendo valores muito, mas muito maiores. E isso porque você acreditou em você, você se preparou, você praticou e você vai e realiza. É a mesma coisa de um plantio, é a mesma coisa. Quem aqui nunca plantou nada na vida, né? Se não plantou, viu como é que é, né? Você sabe como é que é. Você planta, você rega, tem que ter um solo fértil, um solo bom para que haja força, né, naquela semente, para que ela venha, cresça e depois é a colheita. Aqui é a mesma coisa, mas há de haver um preparo seu mental, de você acreditar. Veja que Noé acreditava de uma forma tão grande, abundante, próspera, que ele foi e realizou. E você sabe disso. E ainda, para testar, Jó foi quantas vezes testado? Quantas e quantas vezes, né? Rei Davi, em algumas batalhas, antes dela, ele chegava a ter algumas palavras, alguns pensamentos de que eu vou, mas era um momento, porque quem falava com ele para que ele fosse? O dono de tudo, o criador de todas as coisas. Assim também é com você. Então, acredite e não temas, porque quem está com você é maior do que tudo que há nessa terra e nessa vida. Então, passe a acreditar mais em você. E você que vai entrar para o método do indicador, entre com esse pensamento, entre com essa fé de que você nasceu para dar certo, independente do que está acontecendo agora. Não procrastine, não deixe para amanhã o que você tem que fazer agora. Estuda agora, pratica agora. Quanto antes você praticar, quanto antes você estudar, antes você vai estar aí colhendo os frutos. E os frutos não é só em um pensamento pequeno, dinheiro. Não, é maior do que isso. É maior do que o dinheiro. É a prosperidade verdadeira,
é a abundância que vai transbordar na sua vida, e nesse transbordo, você vai abençoar a vida de outras pessoas. Através de você, através da sua atitude, através da sua força de vontade, através da sua fé, outras pessoas serão impactadas. Porque na vida, hoje, você já sabe disso. Se você chegar para uma pessoa e falar muito bem, você falar para ela, não é, coisas maravilhosas, que bom, ela vai ser impactada. Agora, se você demonstra isso, isso de verdade é impactante. O que vai impactar a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus primos, dos seus amigos, dos seus colegas, dos familiares, é o que você vai realizar e o que você vem realizando. Porque você pode ter uma certeza que de repente você não vê, mas existem pessoas à sua volta que olham para você e pensam assim: quanta força tem essa pessoa? Quanta energia tem essa pessoa? Quanta garra tem? Eu vejo que a batalha dele, dela, não é simples, não é fácil, mas eu vejo que continua. E você é uma inspiração para outras pessoas. Você acaba inspirando outras pessoas. E quando, é claro, você estiver vivendo a prosperidade financeira, que você não tiver mais pensamentos em pagar contas e boletos, etc., você vai estar num transbordo, você vai perceber que essa prosperidade ela é além, ela é maior. Então, não procure uma perfeição operacional onde você só vai ter acertos. Aqui é para inspirar você. Aqui é para inspirar você. Caso você vá, uma sessão, ela de repente terminou negativa, de repente você teve uma sequência de percas de loss, de repente pode ter acontecido, não é? De você não realizar aquilo que você imaginava ali naquela sessão, mas você tem que continuar acreditando. Veja o porquê você errou, por que aconteceu aquele erro, por que eu errei aqui, por que eu errei ali, não é? E assim você vai conseguir chegar à resposta, à sua resposta, e você vai entrar naquele lindo índice de irmãos e irmãs que vivem a prosperidade em uma constância. E se por acaso você se abalar por alguma razão, lembre-se sempre que o maior, ele sempre estará com você, porque Jesus ama você.